Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje eu trouxe para vocês o que eu achei do filme A Sentinela. O filme que chegou recentemente, mas bem recentemente, na Netflix, agora no dia 5 de março, e já se tornou top 1 dos filmes mais assistidos. Então, se você quer saber se vale a pena assistir ou não a esse filme, aguarda até o final desse vídeo que a gente vai trazer muita informação bacana para você. Beleza? Solta a vinheta aí, Brunão, tem muita coisa para falar. E já que a gente trouxe mais um filme top 1, mais um filme de produção francesa, será que esse filme dessa vez vai trazer um resultado melhor do que os outros que vieram, que passaram aqui pelo nosso canal e que a gente falou em relação a serem top 1 da Netflix? Vamos ver o que esse filme traz de novo pra gente. E você, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, até pra gente saber quantas pessoas assistiram a Sentinela ou buscaram informações aqui no YouTube para saber se o filme A Sentinela realmente é um filme bom. Então, deixa o seu like aqui e não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Até para você não perder nenhuma dica maneiríssima sobre séries e filmes, como A Sentinela, que a gente traz toda semana aqui para você no nosso canal. Mas vamos lá falar de sinopse do filme A Sentinela. O filme conta a história de Clara. Clara é uma intérprete no exército francês. Eu vou chamar ela de Clara para a gente começar a dar uma brasileirada nas coisas aqui, porque Clara fica um pouco diferente, né? E depois dela conhecer os horrores de uma guerra na Síria como intérprete ali, ela acaba sendo transferida para Nice, na França, junto com a sua família, que é a sua irmã e sua mãe. Clara passa a fazer parte, então, do projeto Operação Sentinela, que na França é uma operação que cuida exatamente do antiterrorismo. É como se fosse uma polícia antiterrorista. E aí, vivendo em Nice com a sua família, com a sua irmã e com a sua mãe, Clara passa a buscar reconstruir a sua vida depois de todo transtorno pós-traumático que ela teve em relação à guerra na Síria. Mas, numa noite, depois dela sair de uma boate em que ela foi com a irmã dela, ela acaba encontrando a irmã agredida e estuprada e quase morta numa praia. A partir de então, Clara segue numa busca incessiva e sangrenta contra os agressores da sua irmã, com a ideia fixa na cabeça dela de vingar tudo que foi feito com a irmãzinha dela. Bom, falando agora um pouco mais analiticamente sobre esse filme, que tem uma sinopse muito forte. A história até que começa bem agitada, mostrando ali os confrontos na Síria e o que ocasionou aquele trauma na própria Clara. Só que, a partir desse primeiro momento, a história se torna muito lenta e explicativa. Até aí super tranquilo, porque tá entrando nos detalhes em relação a essa trama para que a gente possa chegar no clímax e no auge daquela história. Mas isso acaba não acontecendo. Acontece que no decorrer dessa história, a trama acaba te levando para dentro dessa vingança que a Clara tem em relação a buscar os agressores da sua irmã. Inclusive, com ela passando em muitos momentos por cima da lei, por cima do que é o certo. E que, como policial, ela deveria ter esse pensamento em primeiro lugar, mesmo que ela tenha passado por um transtorno traumático por conta da guerra. Sim, a gente sabe que algumas coisas em relação aos traumas deixam a gente cego mesmo em busca dessa vingança. Só que o que acontece é que a desconexão da história, ela só aumenta na quantidade, à medida que você vai assistindo a esse filme. À medida que a história, a trama vai seguindo do meio para o final. As pontas ficam cada vez mais soltas e a história meio que sem sentido em muitos momentos, a não ser pela vingança da Clara. E aí, junto com essas desconexões da história, acontecem algumas coisas no decorrer da história que a gente até entende ser bem mentirosas. Ok, existem muitos filmes que mostram muita mentira em relação ao que acontece com o mocinho, com o que está buscando. Só que
À medida que você vai entendendo que ela se transforma numa fora da lei e que essas mentiras vão acontecendo, as invasões se tornam muito fáceis, as fugas se tornam muito fáceis, até a forma com que ela lida com o tal agressor também acaba sendo muito fácil. As lutas em si, não. Essas acabam sendo muito bem realizadas e aí sim é um ponto alto que a gente tem em relação a esse filme. Todo o balé que é feito com a atriz, uma excelente atriz, inclusive na forma com que ela luta, é feito de forma muito bem orquestrada. Ela consegue ser muito realista na forma com que ela lida e luta com os homens que ali aparecem na frente. Tá certo que em alguns momentos existem os exageros, mas a realidade é muito bem feita. Bom, a gente está falando de uma produção francesa, mas que na verdade é uma produção bem simples. Sim, bem feita em alguns momentos, mas a produção em si, ela é simplória. Sabe usar bem os atores, sabe usar bem essa forma com que eles conectam as ações e sabe, inclusive, fazer bem os cortes. Tá certo que em alguns desses cortes o tempo do corte é muito alto, que isso atrapalha um pouco o decorrer da trama, mas, por exemplo, vou dar um exemplo em relação a esses cortes altos. Às vezes a Clara está, por exemplo, dentro do chuveiro em casa tomando banho e o tempo corta e ela aparece lá no hospital, sentada ao lado da irmã, ou seja, são cortes altos, com tempos muito altos, mas que é muito bem feito. Você não percebe nenhuma perda em relação a esses tempos, porque você consegue conectar isso que acontece com o andamento da história. Sim, é uma história fraca. O decorrer, a forma como eles levaram a trama para dentro o enredo para dentro do que foi escrito na sinopse é fraco. Em textos também é fraco. Tem poucos textos no decorrer dessa história, que faz com que a trama seja lenta e em muitos momentos vocês vão achar que é até bem chata, exceto nos momentos que a gente tem todo aquele balé das lutas, aquelas ações, que são alguns momentos no decorrer desse filme, que nem é um filme muito longo, um filme de 80 minutos, dá para assistir bem tranquilo. Mas, por todos esses pontos, essa lentidão, um balé bem feito, uma ação legal, uma história fraca, textos fracos, a gente chega numa avaliação para A Sentinela como 2 estrelas. Sim, uma avaliação fraca, Vinícius dormindo, assistindo a esse filme, porque em muitos momentos é difícil realmente de você assistir, mas que a gente até classifica aqui como sendo uma sinopse forte para um filme de história fraca. A gente classifica aqui como sendo um Me Engana Que Eu Gosto. E é isso, gente. Não esquece de deixar aqui nos comentários se você se interessou bastante em relação a Sentinela e se você tem essa vontade de assistir a esse filme, que é um filme que está ali no top 1, mesmo com todos esses pormenores em relação a história do filme. Uma produção bacana, mas a história realmente bem fraca no decorrer. Mas escreve aqui nos comentários qual é a sua opinião, para a gente debater bastante. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro de todas as dicas de séries e filmes que a gente traz aqui no Séries em Série para você. É isso, um grande beijo, até o próximo vídeo, fui!